Meu nome é Fernanda, tenho 22 anos, faço o 5º período de jornalismo na Universidade Federal. Há 2 anos eu fui diagnosticada com depressão e ansiedade generalizada, a PEG. E com o decorrer do curso, por não identificação, acredito eu, por não identificação, por crise de personalidade, eu comecei a desenvolver síndrome de pânico. E aí comecei a ter crises muito fortes, crises diárias, emagreci 6 quilos em 2 meses, perdi amizades, não saía de casa. E aí foi quando eu comecei a ter várias tentativas de suicídio, com remédio, com objetos cortantes. As taxas de suicídio apresentavam que Teresina era a 2ª capital em suicídios do país. Isso me impressionou muito. Então foram 2 condições que me levaram a estudar. Mas teve uma condição um pouco mais traumática. É que 2 alunos meus cometeram suicídio aqui na universidade. Começou a me chamar a atenção essa situação de as pessoas tirarem a sua própria vida, né? E assim, trazendo consequências tanto para elas, quando essa tentativa, né, quando não havia de fato a morte por suicídio, como também para as pessoas à sua volta. Na realidade, eu inclusive escolhi o CVV para trabalhar há 14 anos atrás, porque eu estava procurando realmente um trabalho voluntário onde eu pudesse servir, né? Então, foi a vontade de querer ajudar em algum trabalho. E esse trabalho, na realidade, do CVV, ele veio muito a calhar porque na minha família eu tive 2 suicídios já. Então me motivou mais ainda, inclusive, a participar e atuar mais profundamente com esse trabalho, por ter já uma vivência dentro da minha própria família com esse tema. Nunca foi uma temática filosófica sistemática para mim. Pontualmente eu li algum texto aqui ou ali, até que eu vim para Teresina. Aí quando eu cheguei aqui eu me deparei com a situação que vem até se agravando, né? Eu percebi que isso trazia muitas consequências, isso abalava, né, as relações e, enfim, trazia uma série de problemáticas para essas pessoas e me instigou a saber o que levava, né, o que fazia parte desse processo que leva uma pessoa a tentar ou mesmo a morrer por suicídio. No meu mestrado eu já trabalhei um autor para o qual o suicídio era uma coisa assim, talvez bastante corriqueira. E ele se chamava Sêneca, né? Lúcio Anel Sêneca, e talvez seja um dos primeiros pensadores assim que mais sistematicamente vai se voltar para as questões das razões do suicídio, por que valeria a pena você continuar vivo, ou em que momento se justificaria uma saída voluntária, né? A morte voluntária. Eu fui para São Paulo estudar a primeira década do século XXI, embora a taxa de suicídio em Teresina já tenha aumentado desde a década de 90. E o que o meu trabalho apresenta é que Teresina realmente está entre a 2ª e a 1ª colocação no país, dependendo do ano, dependendo das estatísticas, dependendo do que se averigua, e vem numa taxa de crescimento. O Piauí, por exemplo, está na 4ª colocação no Brasil e teve o maior crescimento do país. Então não é só o fato de ele estar na 4ª colocação, é o fato também de ter o maior crescimento. Significa que logo, logo ele poderá estar numa colocação pior ainda. Com relação a esses altos índices de Teresina, e na realidade não diria só de Teresina, eu diria até do Piauí todo, né? Porque eu já vi alguns números que apontam que, por exemplo, os índices de suicídio são tão grandes em Teresina quanto no interior do estado. A gente pensaria que talvez Teresina fosse até maior. O suicídio está se interiorando. Tem Oeiras, tem Piripiri, que tem uma alta taxa de suicídio. Altos aqui, que tem 40 mil habitantes. Este ano, no primeiro semestre, teve mais suicídio do que Teresina.
Então, é uma cidade de 40 mil habitantes, contra uma cidade de 860 mil habitantes, que é a cidade de Teresina. Então, é uma taxa muito alta. A gente pode esperar que os números vão indicar coisas bem piores para 2017 e 2018. Estou dizendo isso porque as estatísticas nacionais, as estatísticas do Ministério da Saúde, só estão publicadas até 2016. Nós temos dificuldade aqui no Brasil com relação às estatísticas, né? Porque cada Secretaria de Saúde tem que enviar os dados para o Ministério da Saúde. E normalmente tem uma dificuldade de envio desses dados. Eu lembro que na época que houveram os casos seguidos de suicídio, de 2015, 2016, muito foi falado dentro do curso, mas foi uma coisa meio... vamos falar, mas vamos ficar falando aqui. É realmente um assunto muito delicado, muito difícil de falar, muito delicado mesmo, mas eu acho que existem formas de você debater, de você conversar sobre o assunto. O Albert Camus, né, no mito de Sísifo, ele começa, né, dizendo que o suicídio talvez seja a única questão filosófica realmente séria. Né? Quer dizer, eu teria que me voltar para a questão de julgar se a vida vale ou não a pena ser vivida. São vários fatores, mas o que me deixa mesmo muito ruim é estar aqui dentro. A primeira crise de pânico que eu tive foi numa aula aqui na Universidade Federal. Foi a última vez que eu vim para a universidade. Desde então, às vezes que eu vim, todas as vezes eu fui embora chorando, porque eu não aguentava a tensão que o curso, que o ambiente acadêmico da Universidade Federal de Piauí me causa. O que a gente tem até mesmo em termos de literatura, de conhecimento científico já produzido? A gente sabe que existem os fatores predisponentes, né, que são fatores que atravessam, digamos assim, a história da vida da pessoa. Né? Fatores esses como, por exemplo, transtornos mentais, que podem ter origem já na infância, na adolescência, né? Transtornos de personalidade. A gente tem também histórico familiar de tentativas de suicídio. O Durkheim dizia, o pensador, que a causa do suicídio é uma só, é a crise. Só que essa crise ela pode ser múltipla. Então pode ser uma crise econômica, como é o caso de algumas nações como a Grécia, como a Espanha, que passaram por crise agora, e as taxas de suicídio cresceram a mais de 300%. Mas pode ser uma crise de separação. Um casal se separa e um deles se mata. Pode ser uma crise porque uma criança foi muito cobrada na escola e tirou a nota baixa. E acontece o suicídio. No Japão, que é a 11ª nação do mundo em suicídios, há uma cobrança muito grande dos adolescentes e dos jovens lá a respeito do sucesso profissional e do sucesso nos estudos. E além desses fatores, a gente tem também os fatores chamados precipitantes, que são aqueles fatores, em geral, mais conhecidos, né? Aqueles fatores que as pessoas ocasionalmente se referem como tendo sido o motivo, como, por exemplo, uma perda financeira, o fim de um relacionamento, a mudança de um local de residência, né? Perdas familiares, perdas de pessoas queridas, tá? Então todos esses fatores eles vão interagindo, eles vão, digamos assim, sobrecarregando aquela pessoa, tá? E, digamos assim, se tornando um peso que ela não consegue mais suportar. É uma questão, eu acredito que seja uma questão pessoal, tanto minha quanto das pessoas que viveram ou que vivem isso. Pessoalidades, não se identificar. Claro que tem todas as questões da universidade, os problemas da universidade que te fazem se sentir doente no ambiente acadêmico. Algumas coisas que poderiam ser vistas pela universidade, que eles fecham os olhos. Quando a gente tenta, muitas vezes, até mesmo nos atendimentos, identificar fatores que tenham sido cruciais, que tenham sido mais significativos, em geral a gente percebe que aqueles fatores isoladamente provavelmente não levariam a pessoa ao suicídio, né? É necessário a reunião, né, digamos assim, um conjunto de elementos,
né, que em maior ou menor grau produzem sofrimento e que acabam desencadeando um desespero tão intenso, né, um desespero tão forte, que leve a pessoa a tentar suicídio. Eu acho que são questões que estão atreladas, não só a muitas outras, né? A gente não tem um fator assim que você diga, isso daqui pode levar a pessoa ao suicídio e tal. É uma questão muito pessoal, muito né, de como cada um julga essas questões, o peso que cada um dá a elas. Mas eu acho que a gente precisaria fazer um trabalho um pouco mais amplo, sério, nesse sentido. Muita gente acha que, por exemplo, no CVV, nós só atendemos pessoas que estão pensando em suicídio. Não, tá? Boa parte das ligações, mais de 70% das ligações, 80%, não são de pessoas que estão ainda pensando em suicídio. Na realidade, são de pessoas que estão deprimidas, estão tristes, tá? Estão angustiadas e não obrigatoriamente pensando em suicídio. Só que nosso trabalho é, na realidade, de prevenção ao suicídio. Se essa pessoa que nos liga querendo desabafar, se ela não encontrar alguém com que ela possa desabafar, em breve ela vai estar pensando em suicídio. Tanto é que nosso trabalho, por isso, é chamado de prevenção ao suicídio. Parece que a depressão está muito implicada mesmo com o suicídio. O que não significa que quem tem depressão vai tentar o suicídio. Porque nós temos um mundo muito mais depressivo do que pessoas que se mataram. Embora as taxas de suicídio estejam a quase 1 milhão por ano no mundo. E se a gente for computar a questão da quantidade de pessoas que ligam aqui do Piauí para o CVV, tá? Dá mais de 10 mil ligações por mês, o que coloca o Piauí na terceira posição dos estados que mais ligam para o nosso número, 188, isso proporcionalmente à população. Os estudos indicam que, em geral, pessoas que tentam e que morrem por suicídio poderiam ser diagnosticadas com algum tipo de transtorno mental, né? Profissionais, pesquisadores faziam um levantamento da vida dela, entrevistando pessoas importantes, familiares, cônjuges, né? Procurando entender as circunstâncias em que o suicídio aconteceu. E nessas autópsias identificou-se que cerca de 90% das pessoas poderiam ter sido diagnosticadas com um transtorno mental, né? Agora, isso não significa que toda pessoa que tem um transtorno mental vai tentar suicídio ou vai morrer por suicídio, né? E nem tampouco que uma pessoa que não o tenha não possa vir também a tentar e a morrer por suicídio, né? Aqui em Teresina, na época que eu estudei, foram 562 suicídios em 10 anos. Você tem uma ideia de como isso é forte? É mais do que a AIDS. É muito mais que a leishmaniose, que é o calazar, que preocupa muita gente. É muito mais que a dengue. A dengue recebe uma atenção especial do governo municipal, porque tem um grupo de pessoas que vai às nossas casas para fazer o tratamento da água. Tem propaganda na televisão, tem todo o investimento, mas no mesmo período eu comparei. O suicídio matou 562 pessoas, a dengue matou 11 pessoas. Então, a lógica diria, é melhor ter mais investimento naquilo que mata mais do que naquilo que mata menos. Boa parte dos suicídios, 90% realmente é um índice muito grande, poderia ter sido evitado se as pessoas, na realidade, soubessem que é possível trabalhar a sua questão emocional, que elas poderiam ter procurado um psicólogo, um psiquiatra, um amigo para conversar, se elas pudessem ter procurado voluntários do CVV, através do nosso telefone, para conversar também, né? Tudo isso vocês querem dizer que há possibilidade, sim, de trabalhar essa questão emocional. Como eu sempre fui uma pessoa que quis expor o que eu estava vivendo, porque eu sempre achei isso importante, chegaram algumas pessoas que eu nem conhecia, eu conheci nas redes sociais, chegaram falando, olha, eu também tenho isso, eu também já vivi isso. Aqui é meu telefone, você pode ligar quando quiser, vamos conversar sobre, vamos levar isso, vamos expor, é importante. Isso me ajudou. Conhecer pessoas da universidade ou de outro lugar, de Teresina, que vivem a mesma coisa, ter a oportunidade de sair para tomar café e conversar sobre, me ajudou e me mostrou que não é como muita gente acha drama, que não é uma coisa da minha cabeça, que não é uma coisa que eu só preciso me esforçar para ficar bem.
como o Piauí sempre tarda, né? Ano passado apenas, 2017, é que chamaram para o primeiro seminário de prevenção de suicídio da Secretaria do Estado do Piauí. Então, depois de mais de 2 décadas em que os números se apresentavam crescendo, é que as autoridades foram tomar alguma medida. Mas essas medidas, elas são ainda irrisórias para combater. Você vê que os números estão aumentando. Se os números estão aumentando, significa que as medidas tomadas, elas não foram as medidas razoáveis. Tem sempre essa coisa, né? Vamos falar, mas vamos ficar só aqui. Eu acho que não é isso. Eu acho que as pessoas deveriam trabalhar mais sobre o tema. Eu acho que conversar mais com quem viveu, como está acontecendo aqui. E eu acho que essa coisa é uma coisa que eu sempre busco, é uma coisa minha, de sempre querer conversar sobre. Eu acho muito importante quem viveu relatar e mostrar que sabe o que a outra pessoa está vivendo, e ir atrás de pessoas que estão vivendo isso e dizer, olha, eu te entendo, eu sei que é assim, eu sei que tem dias que não dá, tem dias que tu está esgotado, e mostrar que é uma doença sim e que as pessoas precisam de ajuda. Basta, no caso, as pessoas terem esse acesso e saberem que existe essa possibilidade de ter esse acesso. Aqui em Teresina, por exemplo, nós temos alguns serviços até gratuitos, como o Provida, que é da Prefeitura, que funciona ali no Hospital Lírio Araújo, principalmente para pessoas que já tentaram suicídio, estão com uma questão muito grave de pensar em suicídio. E nós temos também os CAPs da Prefeitura, que são centros de apoio psicossocial com psicólogos gratuitos também. E existe ainda também aqui em Teresina o Centro Débora Mesquita, que é uma instituição voluntária também, com psicólogos que atendem gratuitamente a população. Eu fiz uma crítica num artigo que a última eleição para prefeito não teve nenhum candidato que sequer tocasse no assunto. Não sei se porque o tema é um tabu, pouca gente quer discutir, não sei se porque eles não sabem o que fazer mesmo, ou se porque eles acham que é muito caro fazer a prevenção do suicídio. E não é tão caro assim. Não é tão caro assim. Nem o candidato médico falou a respeito de suicídio. Como agora também, nessa eleição para governo do estado, ninguém fala sobre o assunto. Embora o assunto esteja aí à nossa porta, acontecendo todos os dias. Muitas vezes, determinados autores na filosofia são lidos como se eles incentivassem as pessoas ao suicídio, como se eles meio que considerassem isso uma questão... tudo bem, é uma questão de foro íntimo mesmo, mas eu nunca li nenhum deles assim que tratasse o tema levianamente, né? Tipo, você está triste, você acha que não vale mais a pena, então vai lá e se mata. Não. Não é não falar, de certa forma, é saber como falar da questão do suicídio. Tá? Na verdade, isso já vem de muito tempo, já desde o século XVIII, quando um grande alemão, um escritor alemão chamado Goethe, fez o seu livro, e onde tratava da questão do suicídio do personagem principal do livro, por um amor não correspondido, e essa impressão desse livro na Europa causou uma grande repercussão. Muita gente morreu da mesma forma como o jovem que era o personagem principal do livro morria, né, por conta desse amor não correspondido. Então, a partir desse exemplo, a imprensa passou a ficar mais com o pé atrás, tá, por conta dessa repercussão negativa que pode haver, sim, na questão de estimular pessoas que já estão fragilizadas emocionalmente a se matar. Uma coisa que eu acho que faz com que os governantes não tomem providência é que a mídia local, ela por algum tempo tinha dificuldade de tratar do assunto. Eu era chamado muitas vezes para dar entrevistas sobre segurança pública e violência, que é um tema também que eu estudo, mas jamais me chamaram para falar sobre suicídio. Especialmente em uma determinada TV que dizia que uma política nacional que proibia de falar sobre o assunto. E qual era o medo? O medo de que se ao falar sobre o assunto, induziria pessoas que estão em sofrimento a cometer o ato. Isso não é verdade. Bom, quando eu comecei o jornalismo, ainda no curso, suicídio era um tema tabu, completamente tabu. Suicídio e estupro. Ninguém falava sobre violência contra a mulher, ninguém falava sobre suicídio. O que a gente fala de tema tabu eram temas tipo proibidos, você não falava sobre esses temas. E isso na academia mesmo, durante as aulas, a gente sequer abordava. Aprendia como abordar suicídio e aprendia como abordar estupro. Eram considerados temas que não se falavam.
É porque é um tema doloroso, né? Mexe com uma questão privada das famílias, mexe com toda uma dinâmica social, porque a sociedade ela vai ter que olhar para as feridas e muitas vezes ela não quer olhar para essas feridas que ela tem, porque o suicídio ele tem várias causas, tem a causa psicológica, mas também tem o fator social, né? Então eu acho que é isso que termina afastando um pouco a reflexão sobre o tema. Todos os meios de comunicação eles tinham os seus manuais, que viraram livros, meio que livros didáticos, eram livros que a gente usava na universidade, mas nada mais são do que regras, né, de cada empresa, de como ela quer trabalhar determinados assuntos. Só que a gente adotava aquilo ali como também na academia. Então a gente usava esses manuais, e nos manuais tinha dizendo que a gente não falava sobre suicídio, era tema que não se falava. Depois que a gente começou a falar, dizer que a mídia tem uma responsabilidade muito grande, porque quem é que pode cobrar os governos? A sociedade não tem tempo, a sociedade não está organizada. Só quem pode cobrar. As coisas só acontecem no Estado brasileiro e em qualquer Estado quando o poder, chamado quarto poder, ele atua e cobra das autoridades alguma posição, alguma postura. Eu sempre parto do pressuposto de que tudo pode ser discutido e precisa ser discutido. Quanto mais eu escondo, quanto mais eu escamoteio, eu meio que faço de conta que não está acontecendo e tal, eu acho que a tendência é que a coisa fique pior, né? Assim, seja para o lado de prestar uma informação segura, correta, né? Um voltar-se para a questão com responsabilidade, né? Não é essa coisa assim, sei lá, sensacionalista também, porque isso, né, não vai levar a lugar nenhum, nem no suicídio, nem em qualquer outra questão de assunto. Olha, eu já trabalhei em meios de comunicação, bem no iniciozinho da minha carreira como estagiária, que não tinham essa preocupação em relação à problemática do suicídio, então terminavam dando a informação do suicídio comum. Ah, fulano se jogou da ponte, fulano se enforcou, uma pessoa comum, que não é uma pessoa pública, que não tem por que ter a sua questão particular e da sua família exposta, e aquilo era colocado só para que aquele meio de comunicação tivesse acesso, ganhasse cliques. Como é que a mídia não pode falar do assunto? Como falava na década de 70, 80, que era com sensacionalismo. Por exemplo, mostrar uma pessoa pulando do prédio. Ou como aconteceu na TV internacional, um político russo deu um tiro na boca, na frente de milhões de pessoas. Isso pode induzir alguém a cometer o ato. Isso pode. Essa forma de tratamento. Então não se deve tratar na mídia do assunto citando nomes, o nome do suicida, o nome da família, a maneira como ele usou para se matar. Eu, enquanto profissional no Provida, eu já vi muitos casos assim. Pacientes que estavam em acompanhamento e, ao saber de casos de suicídio, relataram: poxa, eu fiquei pensando, poxa, a pessoa teve coragem, né? Eu ainda não tive, e fiquei mal, e fiquei triste, e pensei mais em suicídio, e de uma certa forma me inspirei naquilo que a pessoa fez, né? Então tudo isso a gente escuta quando a gente acompanha pacientes em risco. Já existem pesquisas, já existem trabalhos nesse sentido, de que uma colocação inadequada da questão do suicídio, ela pode influenciar negativamente as pessoas que já têm uma propensão. Ou seja, a pessoa ela já é vulnerável, ela já está pensando naquilo, ela já está descontente com a vida dela, e as notícias a respeito de suicídio, as que são colocadas de maneira equivocada, elas terminam apontando como se o suicídio fosse uma saída, como se fosse a solução, como se fosse, às vezes, até uma maneira de se vingar de um parente, de um namorado, de um amigo. Então, assim, a pessoa vê naquilo uma forma de resolver os seus problemas. Eu lembro, por exemplo, quando você falava de suicídio de pessoas famosas, pessoas públicas, causa não divulgada. Sempre saía isso, faleceu hoje, morreu hoje, fulano, a causa não foi divulgada. A gente já subentendia que era suicídio. Eu acho que também não glamorizar os casos de suicídio, né? Não colocar um grande destaque nos casos que ocorreram, inclusive de personalidades públicas. De personalidades públicas você tem que falar, o Michael Jackson se suicidou, vamos supor, tem que falar. Assim como Getúlio Vargas tirou a própria vida, tem que falar, são personalidades
públicas, são celebridades, são políticos. Faz sentido noticiar, sem dar maiores e mínimos detalhes, sem glamourizar. Tem a diferença em você dar informação e você glamourizar, e você sensacionalizar em cima daquilo, ou seja, sem você mexer com a emoção das pessoas. Eu acho que é uma linha muito tênue entre informar e sensacionalizar. Se deve falar do problema social que é o suicídio. Um problema social que pode acometer qualquer classe social, qualquer idade, embora as crianças apresentem um número muito baixo de suicídios, mas acontece até suicídios entre crianças. Aqui em Teresina, ano passado, aconteceu com uma criança muito jovem, e até idosos de 75 anos podem se matar. Esse número cresceu, o número de idosos cresceu no último boletim do Ministério da Saúde. Nós temos muitos idosos cometendo suicídio, embora a idade de risco se concentre entre 15 e 24 anos. São jovens, as maiores vítimas. Aqui no Brasil e no mundo inteiro é assim. Certos órgãos da imprensa, tanto impressa, jornal impresso, como também em páginas da internet, eu já vi fotos de pessoas enforcadas, esfaqueadas, que não agrega nada. Além de você estar expondo a pessoa que faleceu, a família da pessoa também, que tem seus sentimentos. Imagina o que é você encontrar seu filho, seu pai, seu irmão, uma foto de um jornal estendido, enforcado. Acho que ninguém ficaria feliz em ver essa sua individualidade, de individualidade da sua família sendo exposto, né? Você não agrega nada. É puro sensacionalismo. As tragédias, elas mobilizam as emoções e os sentimentos das pessoas. As pessoas clicam porque elas se identificam, porque elas querem saber quem é a história. Elas têm, de certa forma, uma identificação e uma curiosidade, né? Uma curiosidade mórbida, eu diria. Por isso que as matérias de acidente, de violência, elas são tão acessadas. E o suicídio também entra nisso, né? Entra até mesmo na vertente da curiosidade. Porque você fala, poxa, fulano era tão bonito, fulano era bem sucedido, por que tirou a própria vida? A gente ainda tem essas visões assim muito estereotipadas, né? Que o suicídio é um fraco, é um covarde, sei lá, não tinha assim, estofo interno para enfrentar a vida, todo mundo tem problemas, todo aquele discurso assim, né, que a gente escuta sistematicamente, e essas pessoas também acabam meio que ficando com esses fragmentos. Então acho que se você tiver uma inserção da imprensa que esclareça essas questões, que mostre, né, a quantidade, né, em números, em que você há muitos desses casos, eles podem sim ser evitados. E outra coisa que eu percebo é que os profissionais da mídia não se preparam para tratar do assunto. Então, como é um assunto muito difícil, tem que se preparar com antecedência para fazer uma entrevista para um profissional, por exemplo, de saúde pública. Muitas vezes você percebe que a pergunta é uma pergunta desconexa, uma pergunta medrosa. Hoje eu vi na TV um jornalista com medo de falar a palavra suicídio. Ele disse assim, a pessoa vai tentar isso. Isso o quê? Quem chegou à frente da televisão agora vai saber o que é aquilo ali. A função do jornalismo, ela é antes de tudo uma função social. A gente, na minha época de universidade, a gente aprendia qual é o papel do jornalista, é informar e formar a sociedade. Eu acho que hoje a gente não está fazendo nenhum nem outro. Por quê? Quando a gente fala de formar, que eu aprendi desde a época que eu entrei no curso e tal, o que é essa formação? É de trazer para a sociedade temas que são relevantes e que são tocantes a ela. E a gente não tem formado. Eu acho que deve ser falado, deve ser conversado, deve se abrir rodas de conversa na TV ou em qualquer meio. Eu acho que a gente, como acadêmico de jornalismo, deve questionar sobre isso, deve se questionar, deve levantar essa pauta, porque a gente tem muita voz, a gente sabe que a gente tem muita voz dentro e fora da academia. E eu acho que é importante a gente levar essa questão para fora, para as redes sociais, começar a questionar os meios, por que não? De fato, isso contribui para o crescimento? A gente já tem até um documento da Organização Mundial da Saúde orientando os profissionais da mídia em relação a como noticiar, né? Então acho que é de profunda relevância que os profissionais, na realidade desde os estudantes da graduação, já tenham acesso a isso, né? Para saber como lidar com esse tipo de informação. Mas o que é que houve de mudança? Eu acho que hoje já deixou de ser um tabu. Eu acho que a própria campanha do Setembro Amarelo,
né, desenvolvida pela Sociedade Brasileira de Psicologia, de Psiquiatria, né, saúde mental, quem é envolvido com saúde mental, o suicídio hoje ele já aparece. Você já fala essa palavra, antigamente a gente não falava. Agora, mudou para mim de uma forma ainda muito tímida. O que eu quero dizer de forma muito tímida? A gente fala de suicídio, mas só no período das campanhas. Eu ainda acho que isso é muito limitado. E a gente ainda fala de uma forma sensacionalista, dados alarmantes, números alarmantes. Mas, na verdade, o suicídio ele é o fim de todo um processo. Houve alguma mudança, sim, depois dessa campanha de Setembro Amarelo, mas só que se concentra no mês de setembro. Então, nos outros meses que continuam acontecendo suicídios, a imprensa não trata do assunto. E não trata exatamente por causa desse medo, esse tabu, essa coisa que não tem fundamento científico de que vai induzir nas outras pessoas uma taxa de suicídio maior. Tá mais do que na hora de falar sobre esse assunto, né? Acho que é um momento que a gente tem aí uma profusão de redes sociais, de mídias na internet, de maneiras que as pessoas têm de se comunicar, e é uma forma também das informações erradas a respeito do suicídio serem propagadas. Então, já que tem muita gente divulgando notícias, divulgando informação a respeito de suicídio de maneira equivocada, a grande mídia, os meios de comunicação, os portais, as TVs, as rádios, elas devem se contrapor a isso e justamente trazer a informação da maneira correta. Então, promover saúde mental é extremamente importante. Eu acho que se engajar na campanha do Setembro Amarelo, mas não só no mês de setembro, né? Mas que a saúde mental seja pauta da imprensa, da mídia, do jornalismo, das redes sociais o ano todo, né? E que a gente vislumbre, que a gente fortaleça, incentive práticas que não precisam ser aquelas práticas midiáticas, caras, né, glamourosas, mas incentivando as pessoas a se cuidarem no dia a dia mesmo, né? O termo apoptose é da área médica e significa a morte celular programada no organismo. Essa morte celular programada ocorre todos os dias em todos os organismos e ela às vezes acontece para que o organismo sobreviva. Mas também é um termo grego que denota a queda das folhas das árvores em determinadas épocas do ano. Essa queda é a morte da folha, mas é a morte e vida ao mesmo tempo, porque ela dá vida às outras plantas, ela dá vida aos pássaros. Os pássaros levam essas folhas caídas e essas sementes para outros lugares. Hoje eu gosto de falar que eu me saí muito bem da fase que eu vivi, pro que eu vivi. Eu estou muito bem hoje, pelo trabalho que eu estou fazendo, pelo desligamento com algumas pessoas que eu tive, me afastei de muita coisa. Estou bem, consegui recuperar minha vida. Essas pessoas que estão sendo vítimas de suicídio em Teresina, que não estão sendo observadas, não estão sendo cuidadas, essas pessoas estão servindo para nos dizer: cuidem de vocês, porque a cidade está doente. A apoptose é a célula cancerosa que está morrendo. E algumas células morrem todo dia em nós, mas o organismo todo pode morrer se esse câncer se alastra. Essas pessoas que, por exemplo, saltaram do prédio, são 16 pessoas saltaram do prédio nesse período que eu estudei. Essas pessoas mostraram com sua morte que Teresina está doente, que precisa se tratar sob pena de outras pessoas cometerem o mesmo ato. Então eles foram mártires no sentido de doarem sua vida, como as folhas doam suas vidas e como as células morrem para salvar o organismo como um todo. Em setembro de 2017, eu me derramei aos prantos, ao caos. Eu quis desistir de tudo, todos os dias, pelas vozes, os vultos, os ruídos. Portanto, o que para mim era verdade. Em setembro de 2017, mais precisamente dia 12, 2 dias antes do meu aniversário, eu me descobri em um mundo que eu não pertencia. Eu não me pertencia e nada me pertencia. Eu não sabia o que tinha me tornado e do que era feito o mundo. Mas sabia que era muito, muito feio. Eu não aguentava olhar, passava horas de olhos fechados, encolhido na cama, todos os dias. Eu não queria ver as pessoas na janela, o vulto na porta do quarto, as vozes. Por que riam de mim? Eu me perguntava. Naquele tempo, eu já não tinha mais ninguém. É verdade. É verdade porque quando você tem alguém, você tem até o fim.
Infelizmente, eu não consegui guardar tudo e explodir. Todos viram. Minha família chorou. Meus verdadeiros voltaram, perdoaram a minha ausência e permaneceram. Ficaram no quarto do hospital, na clínica, na minha casa. Eu consegui sair viva de meses de crises diárias. Eu consegui sair viva do pesadelo que foi viver uma clínica psiquiátrica pública onde ninguém se importa de verdade com você. Eu sobrevivi, a atendente do SAMU entrou na minha casa e disse: "Bem feito, vai fazer de novo?" Bom, feliz ou infelizmente, eu não lembro o rosto dessa pessoa, mas eu sobrevivi. Quando finalmente acordei de todas as medicações, me olhei no espelho e percebi que, apesar de todas as sequelas físicas, ali tinha uma chance de voltar. Eu voltei. Me recuperei devagarinho, com muita terapia. Gritei tudo, em cada sessão. Há muito a ser feito ainda. Ainda ouço algumas vozes, choros, gritos. Vez por outra, o mesmo homem, vestido com a mesma roupa e com as mesmas intenções, me visita. Mas eu fecho os olhos e respiro. Eu aprendi a lidar com as crises. Não posso dizer que vai ser sempre assim, mas hoje eu estou exatamente como queria estar. Conheci pessoas incríveis, a quem devo muito, a quem devo a minha vida. Bom, mas isso é segredo. Sou grata a tudo que vivi. Sou grata a todos que estiveram e permanecem. A esses estou e permaneço sempre.